Vamos lá, Isaías 49, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso. Isaías 49, o servo do Senhor e a luz dos gentios. Vamos nos alimentar do pão da vida, amém? O pão da vida que nos dá conhecimento, que nos dá entendimento, o pão da vida que nos fortalece, o pão da vida que aumenta a nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, então venha ter fé ouvindo a palavra de Deus. O servo do Senhor e a luz dos gentios, o servo do Senhor e a luz dos gentios. Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, e fez menção do meu nome. Então, aqui Isaías estava falando que o Senhor chamou ele desde o ventre da mãe dele. Isaías foi esse que foi chamado por Deus, escolhido. Isaías estava no ventre da sua mãe e Deus já tinha fez o quê? Chamou. Tu vai me servir. Tu é meu escolhido. Ele está dizendo isso. O Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe e fez menção do meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda. O que significa fazer a boca como uma espada aguda? Da tua boca vai sair palavra de Deus. Você é chamado, você é escolhido por Deus no ventre da sua mãe. Então, meu querido, tu vai falar na palavra, tu vai pregar a palavra. O escolhido de Deus, o escolhido de Deus, ele prega a palavra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, ele está dizendo, e fez a minha boca como uma espada aguda. A palavra de Deus é a espada, a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então, você é um escolhido de Deus, aí você não fala na palavra, você não prega a palavra e você não tem a palavra na sua boca. Por quê? Porque você não é um escolhido? Muitas pessoas dizem assim: eu sou um escolhido de Deus, eu sou uma escolhida de Deus, mas da boca dele você não vê sair palavra de Deus. Da boca dela você não vê sair palavra de Deus. Então, nós, como os escolhidos, da nossa boca tem que sair essa palavra de Deus, que é a espada aguda. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. E ele vai continuando aqui. E fez a minha boca, ou Deus que faz a nossa boca, né? Deus que faz a nossa palavra, as nossas palavras ser a palavra dele. Entendemos? E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu. O escolhido é coberto pela mão de Deus, gente. O escolhido sofre, o escolhido passa por luta, o escolhido chora. Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus foi crucificado, sendo um escolhido. Imagine nós. Então, o escolhido, ele passa por tudo que você tem passado, se você é um escolhido. Mas você, a mão do Senhor está sobre ti. A mão do Senhor está sobre mim. A mão do Senhor está sobre os escolhidos dele. Tá entendendo? Jesus estava na cruz, Jesus passou por tudo aquilo, mas a mão do Senhor estava sobre ele. Está aqui escrito. E me pôs como uma flecha, olha só, com a sombra da sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa. Uma flecha limpa. Por que é uma flecha limpa? Porque são palavras limpas. Palavras que vai como uma flecha no coração das pessoas. Tá entendendo? As nossas palavras, gente, é como flecha. Então, essa flecha, ela alcança o coração de alguém, tá entendendo? Então, quando as nossas palavras é limpa, ela vai como essa flecha que vai ali alcançar aquele coração. E ele disse, o escolhido, ele é assim, porque é Deus que faz ele ser assim. Tá entendendo? O escolhido não é ele que faz, é Deus que faz. Prestou atenção que ele falou aqui? E fez a minha boca como uma espada aguda. Então é Deus que faz, é Deus que coloca palavras na minha boca, na boca dos escolhidos. É Deus, não é nós, tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, vamos continuando, né? E me pôs como uma flecha limpa. Não palavras malditas, mas com palavras abençoadas.
Pode ser palavra de correção, sim, mas será para a tua bênção, será para a tua libertação, será para a minha libertação. Me escondeu na sua aljava. Então, o próprio Deus esconde o escolhido. E como esconde, gente? E como esconde o escolhido? O diabo, ele tentou tirar a minha vida várias vezes. O diabo tentou tirar a minha vida várias vezes em acidente de carro, em acidente de ônibus. O diabo tentou tirar a minha vida afogada. O diabo tentou tirar a vida através da vida do meu esposo. O diabo tentou tirar a minha vida através da vida do meu irmão. E Deus sempre me escondendo, gente. A morte não me tocou. E eu acredito que você tem essa experiência. Eu acredito que você tem essa experiência que você foi escondido por Deus e que a morte não te tocou. Até eu entregar minha vida para Jesus, gente, eu fui escondida por Deus. Até hoje, por que feitiçaria não pega na tua vida? Por que feitiçaria não pega para minha vida? Quantos feiticeiros estão trabalhando com feitiçaria para acabar com a minha vida, gente? Tô cansada de sair da live, passar mal e dobrar os joelhos e o Senhor repreender. Vai orando, repreende, vai orando, vai repreender essas setas que veio de feitiçaria e é desfeita e eu tô aqui viva para a glória de Deus. Porque o Senhor que me esconde. Não adianta tu gastar dinheiro com cachaça, não adianta tu gastar dinheiro com velas, não adianta tu gastar dinheiro com animais, não adianta tu gastar teu tempo fazendo obra de feitiçaria para o escolhido, porque é Deus que o esconde, é Deus que o protege, é Deus que o livra. Ah, meu Deus, se Deus não me escondesse, gente, eu já estava sepultada. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele continua aqui. E me disse, tu és meu servo. Escolhido de Deus, é servo de Deus, é serva de Deus. É o próprio Deus que fala isso. E me disse, tu és meu servo. E Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Então, Deus, ele é glorificado através da vida do escolhido. Então, por isso, né, que o escolhido, ele ora e pessoas são curadas. Por quê? Porque Deus será glorificado através da vida do escolhido, da escolhida. Aprendemos e entendemos, por favor, dê valor. Dê valor se você é um escolhido de Deus. Se entregue. Se entregue ao teu chamado. Se entregue a essa escolha. Viva para Deus. Viva para a obra de Deus. Não tem coisa boa, gente. Eu não estou dizendo para você largar o teu trabalho, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo para você ter palavras de Deus na tua boca. Ser essa boca que é boca de Deus. Louvado seja Deus. E aí você vai fazer a obra no teu trabalho, você vai fazer a obra nos teus vizinhos, porque tem crente, porque cristão é cristão aonde ele estiver. Cristão, ele tem palavras de Deus na sua boca aonde ele estiver, seja conversando com os amigos, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na igreja, seja na casa dele, ele tem palavra de Deus sempre saindo da sua boca, porque ele é um escolhido. Às vezes as pessoas dizem assim, mas tu só fala de Deus. Claro, tu é um escolhido. Tu vai falar de quê? Da tua boca tem que sair palavra de Deus, porque tu é um escolhido. Da minha boca tem que sair palavra de Deus, porque eu sou uma escolhida. Então, nós temos que ser essa boca de Deus quando saímos daqui da live, quando saímos do templo, porque somos escolhidos, se é que somos, né? Aí você analisa aí se você é escolhido ou não é. Analisa aí se você é escolhido ou não é. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Mas se você entregou tua vida para Jesus, com certeza você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Com certeza. Louvado seja Deus, engrandecido. Vamos lá. E me disse, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado inútil. E tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Então o nosso galardão, ele estava dizendo, o meu galardão está perante o meu Deus. Então Deus dará um galardão para os escolhidos, gente. Nem todos terão galardão, nem todos. Se você estudar a Bíblia, nem todos receberão igual, nem todos.
Tem uns que terão galardão, tem outros que não terão galardão. Serão salvos, mas o escolhido terá galardão. Preste atenção qual é o direito dos escolhidos, gente. Lembra lá do ladrão salvo na cruz? O Espírito Santo está me lembrando aqui. Ele não tem galardão, ele teve salvação. O escolhido é diferente, ele tem galardão e tem salvação. Entendemos? Louvado seja Deus engrandecido. E o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre da minha mãe, desde o ventre para ser servo. E agora diz o Senhor que me formou. Ele estava dizendo: o Senhor me formou desde o ventre da minha mãe para ser servo, para servir a Ele. Então, olha só, eu andei pelo Espiritismo, não foi? Então eu andei afastada do caminho do Senhor, mas como eu era uma escolhida, o que foi que aconteceu? Chegou o momento. Não, tu é meu escolhido, tu não vai para cá, não, tu não vai para onde tu quer, não. Tu vai para onde eu escolhi que tu andasse. Tu vai falar da palavra que eu coloquei na tua boca. Lembra lá que o próprio Isaías disse que ele era de lábios impuros? Lembra que o próprio Isaías disse para Deus que ele era de lábios impuros. E o Senhor pegou, colocou uma brasa viva. Glória a Deus, né? Essa brasa viva está aqui na nossa boca. Lembra que eu estava falando do fogo? Lembra que eu falei das mãos quentes? Pois é. Além de ter mão quente, nós temos uma língua. Uma língua que é como uma brasa. A palavra de Deus é essa brasa que te incendeia, que te toca, que te liberta, que me liberta. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então vamos lá continuar. Debalde tenho trabalhado inutilmente, gastei as minhas forças, todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o servo, que lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Então, o escolhido, Deus é a força dele. Deus é a força dela. Graças a Deus que ele é a nossa força. Gente, por mim mesmo não estava aqui, já falei. Então, o escolhido, a escolhida, Deus é a sua força. Coloca isso no teu coração, coloca isso, guarda essa palavra no teu coração. Deus é a minha força. Porque tem um monte de gente dizendo que está fraco. Então, tu não é escolhido? Tu não é escolhida por Deus? Porque tem gente dizendo assim: eu sou escolhido por Deus. Mas essa mesma boca que diz que é escolhido por Deus, diz bem assim: eu tô fraca. Não, gente. Eu sou escolhido por Deus e Ele é minha força. Tem que sair, a tua boca tem que ser essa espada. A tua boca tem que ter a palavra de Deus. Tu tem que saber quem tu é, tu tem que saber quem Deus é na tua vida. Então, passamos por momentos difíceis, mas o Senhor é a nossa força. Por quê? Porque somos escolhidos. A gente vê um monte de crente dizendo que está fraco. Eu não aguento mais, né? Aí se você, nas tuas orações, dizer para Deus que não aguenta mais, aí na hora, Ele está ouvindo a oração, Ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer e vai dizer: tu aguenta porque eu sou a tua força. Tu aguenta porque eu sou tua força, tu é minha escolhida e tu é meu escolhido. Eu tô falando isso, gente, por experiência. Eu tô falando isso, gente, porque nos meus momentos de fraqueza eu fui chorar para Deus. Senhor, se no Senhor não vir me fortalecer, eu não consigo entrar na live. Eu não vou conseguir fazer a tua obra. Esses dias eu tava assim, ontem eu tava contando para minha filha. Esses dias eu estava assim, o que eu fui fazer? Eu fui chorar para Deus, eu fui orar para Deus, eu fui pedir renovo do Espírito Santo. Senhor, olha como é que eu estou aqui. Eu não estou aguentando mais, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu me levantei da oração com o Senhor me fortalecendo e eu não fiz uma live na segunda. Mas agora, ó, já estamos na quinta e toda madrugada eu estou aqui. Por quê? Porque Deus é a minha força. Então, gente,
Disse mais: pouco que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz, o escolhido, gente, é luz na vida de alguém. O escolhido é aquele que vai trazer restauração para a vida de alguém. Mas pouco é que seja meu servo, para restaurares as tribos de Jacó. O escolhido, ele é levantado para restaurar vidas. O escolhido, ele é levantado para ser luz na vida de pessoas. Nós temos que aprender o que é ser o escolhido. É servo, é serva, é viver para Deus, servir a Deus, é praticar a palavra de Deus, é ter a palavra de Deus na sua língua, na sua boca. E vai restaurar vidas. Através de palavra, vidas serão restauradas. Através da palavra, vidas alcançarão a luz. Através da palavra de Deus. O escolhido tem que ter a palavra na sua língua, meu querido. Minha querida, se não tiver, não é escolhido. Não é, gente. A gente sabe que tem gente, sim, no nosso meio, que não é escolhido, gente. Que não é. Louvado seja Deus, mas o escolhido, ele é diferente. Ele é diferente. Não é porque ele quer ser diferente, é porque Deus faz ela ser diferente. Na sua palavra, no abrir da sua boca, vão saber quem é um escolhido e quem é uma escolhida, gente. No abrir da sua boca, sabe quem é um escolhido e quem é uma escolhida de Deus. Vamos lá continuar, louvado seja Deus engrandecido. E é Deus que faz, Ele está fazendo isso na tua vida, Ele está mudando a tua vida, Ele está restaurando a tua vida. Hoje você não tem o vocabulário quando você tinha no mundo. Hoje você não fala as coisas que você falava no mundo. Hoje você fala da palavra de Deus. Hoje você fala da fé. Hoje você vive orando. Hoje você vive adorando a Deus. Hoje você vive glorificando a Deus. Hoje você vive servindo a Deus. Hoje a tua vida mudou. A tua vida está sendo mudada. Por quê? Porque você é um escolhido de Deus. E Deus está fazendo isso na tua vida, na minha vida. Tá entendendo, gente? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. É Deus que faz na vida do escolhido. Ele que faz, ele vai. Você é um escolhido que está aqui, você é uma escolhida que está aqui, ele vai fazer isso na tua vida. Ele foi bem claro aqui falando. Ele é bem claro aqui falando. Porque a palavra de Deus, ela é luz. Não tem nada escuro na palavra de Deus, não tem nada. Louvado seja Deus engrandecido. É Ele que faz, não é a gente que. Ai, não é eu que não quero fazer. A nossa carne quer fazer, mas tu é o escolhido, Deus não vai deixar tu fazer. Quantas coisas a minha carne quer fazer, mas eu sou uma escolhida, Deus não deixa. Tu não pode, tu é minha escolhida. Tu não pode, tu é minha escolhida. Tá entendendo? Você que é um cristão, você sabe disso. Você sabe que você não faz tudo que os outros fazem. Por quê? Porque tu é uma escolhida. Né? Uma serva de Deus que conversa com outra serva, ela diz: ah, irmã, eu não posso fazer isso, eu não posso. Eu não sei por que o fulano pode e eu não posso. Sabe por que o fulano pode e tu não pode? Porque tu é um escolhido. Porque tu é uma escolhida. Guarda isso no teu coração. Como diz as mães, tu não é todo mundo, né? Os filhos gostam de dizer isso para as mães, né? Não, as mães gostam de dizer isso para os filhos, né? Não, os filhos chegam com a mãe, ah, mas a fulana faz isso, por que eu não posso fazer? Aí a mãe pega e diz, porque tu não é todo mundo. E é verdade. Nós não somos todo mundo, nós não somos do mundo, nós somos escolhidos e escolhidas de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então coloca isso na tua cabeça, por que tu não pode? Ah, mas por que eu não posso? Se eu sou salva por Jesus. Quem nos salva é Jesus, não é verdade? Então, se eu sou salva por Jesus, então eu posso continuar pecando, posso? Porque eu não sou salva pelas obras, né? Então eu vou continuar pecando porque é Jesus que me salva. Eu sou salva por causa de Jesus, vou continuar pecando. Porque eu sei que eu não sou salva por causa de mim. Não é meu mérito. Então eu vou continuar pecando. É isso? Não, não é isso. Eu sou salva e eu vou ser liberta do pecado. Eu sou salva, mas eu já não posso mais viver no pecado.
Tá entendendo? Não é que eu sou salva para continuar no pecado, gente. Jesus, ele nos tira do pecado, ele nos limpa, ele nos tira do lodo. Tu é um escolhido, Deus está tirando do lodo, ele está abrindo teus olhos, ele está te purificando, ele tá entrando na fornalha não sei quantas vezes. Tá fazendo, tu vai brilhar que nem, mais do que nem o ouro de Ofir. Já ouviu? Vai trabalhar, vai brilhar, tu é luz, gente, tu é luz. Então o Senhor, ele tá nos lapidando. Olha só. O Senhor está nos lapidando, está nos transformando, está fazendo a gente brilhar mais. Sabe aquela panela que tu gosta de deixar ela brilhando? Pois é, nós somos esse vaso, essa panela que Jesus quer te deixar você brilhando, eu brilhando. Mulher gosta de deixar uma panela brilhando, não é verdade? Ou coisa boa é ver uma panela brilhando, não é não, gente? Toda mulher, dona de casa, que ama a higiene, ela ama ver uma panela brilhando, ela admira ver uma panela brilhando. E nós somos essa panela na mão do Senhor, que Ele quer fazer a gente brilhar. Louvado seja Deus e agradecido. Eita, Jesus amado, interessante da panela, né? Disse mais pouco, que sejas meu servo para restaurar os tribos de Jacó, principalmente mulheres do interior, né? Mulher do interior amaria a panela. Toda mulher do interior, gente, tem panelas brilhando. Eu acho incrível. Eu, pelo menos, quando eu fazia a obra nos interior, era difícil eu entrar na casa que aquelas panelas não tivessem nas paredes brilhando. Era difícil. Parece que meu Deus, é o prazer delas, as pessoas admirar aquelas panelas brilhando, né? O povo do interior gosta de fazer isso. E ele diz assim: disse mais pouco que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados. Louvado seja Deus engrandecido. De Israel também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o teu santo, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam, os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão, gente. Olha só o que acontece na vida do escolhido. Tem pessoas que vão se inclinar para os escolhidos, vão ouvir, gente. O que é se inclinar? É dar ouvidos. Dará ouvidos aos escolhidos, às escolhidas, louvada, doutores, médicos, advogados, presidente. Dão ouvidos aos escolhidos. A gente tem visto isso. Louvado seja Deus engrandecido. E os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão. Por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei e te darei por conserto. O escolhido será alguém que irá consertar a vida dos outros. Por isso que o escolhido tem que renunciar à sua vida. Por isso que o escolhido não pode fazer tudo. Não pode. Ele não deve, né? Vamos lá. Poder ele pode, mas não deve. Porque ele é o escolhido para consertar a vida dos outros. Se eu viver nas drogas, se eu viver na prostituição, se eu viver nessa prática e estar aqui pregando a palavra, eu vou poder consertar alguém se eu estou praticando o vício? Eu vou poder consertar alguém se eu estou vivendo na prostituição? Não posso, gente. Posso ou não posso? Não posso. Ah, mas é a palavra, é Deus que faz. Mas tu é a luz, tu é o exemplo. O escolhido tem que ser o exemplo para aquele que está na droga. O escolhido tem que ser o exemplo para aquele que está na prostituição, como Isaías disse, mas eu era impuro. Eu era impuro, mas o Senhor tocou nos lábios de Isaías, fazendo os lábios dele ficar puro. Então o Senhor, ele pega o escolhido, ele purifica a vida do escolhido. Tu não pode, tu não deve fazer isso, né? Poder pode. A palavra de Deus que nós podemos todas as coisas, mas não devemos todas as coisas. Por que eu não devo? Porque eu sou escolhida. Por que você não deve? Porque você é escolhido. Dá para você sair daqui dessa live sabendo que é um escolhido, que tu não deve fazer todas as coisas. Tu não deve. Tu pode, mas não deve. Porque tu não vai consertar a vida dos outros na tua vida errada. Tu não vai. Não vai, gente.
Por quê? Porque a pessoa vai apontar o dedo para ti e vai dizer: Mas tu que manda eu não roubar, tu roubas? Mas tu que manda eu não adulterar, tu adulteras? Mas tu que manda eu me santificar, tu não te santificas? Hum? É isso aquele que não pratica a palavra vai ouvir se ele for consertar os outros. É o que mais a gente escuta. Quantas pessoas estão dentro da igreja, dentro do templo, aí chega dentro de casa e quer consertar a vida dos outros, aí a pessoa vê que dentro de casa não é um praticante da palavra, não é um cristão, aí pega e fala, mas o senhor o senhor quer consertar a minha vida, o senhor manda eu não mentir, tu tá mentindo? Né? O senhor manda eu não chamar palavrão, o senhor tá chamando, tem crente que chama palavrão, tem crente que chama palavrão. Crente, né? Eu tô falando crente. Crente é aquele que crê. Bom, cristão é aquele que vive a Cristo. Cristão é aquele que segue a pisadura de Cristo. Crente é aquele que crê. Crente até o diabo é, porque ele crê, ele sabe que Deus existe. O diabo sabe que Deus existe, né? Então vamos lá continuar para nós encerrar. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, seu santo, alma desprezada, os que as nações abominam, o servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, pelo amor do Senhor, que é fiel, e do santo de Israel que te escolheu. No tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra. É isso que os escolhidos fazem na terra. Jesus era um escolhido, e ele veio restaurar a terra. Hoje Jesus foi para o Pai, mas ele levantou, hoje ele tem você como escolhido, você como uma escolhida de Deus, para restaurar vidas, para continuar a obra que o Senhor começou. Os discípulos foram esses que ficaram. E o que aconteceu? Houve várias restaurações, houve vários milagres, houve várias salvações. E a obra de Deus ainda não parou. Há escolhidos na terra. Para dizer aos presos, olha só o que o escolhido faz. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, louvado seja Deus, aparecei eles pastarão nos caminhos em todos os lugares, e altos terão seu pasto. Olha que maravilha, né, gente? Nunca terá fome. O escolhido nunca terá fome, nunca terá sede. Nem a calma, nem o sol os afligirão. Olha só. Bom a gente guardar isso no nosso coração, né? Porque o sol está esquentado demais. Então, eu escolhido, olha, mais uma que guardei no meu coração. Eu guardei no meu coração que o sol não molesta de dia. Quando está muito quente aqui, Senhor, a tua palavra diz que o sol não nos molestará de dia. Quando pensa que não, aparece uma nuvem, começa a ventar frio, aí o sol não me molesta de dia. Por quê? Porque a palavra está aqui guardada. Agora ele disse aqui, olha o que ele disse que o sol, né? O sol não os afligirão. Então agora eu vou dizer, Senhor, o Senhor disse que o sol não aflige o escolhido. Então não me deixe o sol me afligir, não. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Olha só, o cuidado de Deus com o escolhido, com a escolhida de Deus, gente. Meu Deus do céu, é maravilhoso o cuidado de Deus com os escolhidos dele. Glória a Deus, glorificado seja Deus e exaltado seja Deus. Por isso que é bom a gente estudar a palavra para saber qual é o teu direito, para saber qual é o cuidado que Deus tem com você. Porque muitas das vezes você não sabe nem qual é o tamanho do cuidado que Deus tem com você. Louvar, poucos sabem disso, né? Poucos sabem disso. E ele diz aqui, ele continua: nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Não é verdade, irmão Francisco? E olha só, é o próprio Deus que leva nós aos mananciais das águas, ao refrigério, ao consolo, à cura, à restauração, à libertação. É o próprio Deus que está fazendo a obra na vida dos escolhidos.
Maravilha, né? Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado. Oh, meu Deus do céu, muito obrigado. E farei de todos os teus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Então, o que que acontece? O caminho. Então, a vida do escolhido é exaltado por Deus. Deus exalta a vida do escolhido, por quê? Porque Deus está na vida do escolhido. Então, quando Deus está na vida do escolhido, da vida da escolhida, ele exalta. Como que ele exalta? O nome de Deus sendo glorificado, pessoas sendo curadas, família sendo restaurada, pessoas sendo libertas, pessoas saindo das trevas para a luz, através da vida de um escolhido, de uma escolhida de Deus, gente. Oh, maravilha, né? Oh, coisa boa. É maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso servir ao Senhor. E eu creio que Deus vai tirar das trevas uma pessoa que está aqui pertinho de mim e vai colocar na luz, porque eu estou orando por esta pessoa. E escute mais. E aí ele pega e fala assim: Eis que estes virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, alegra, e vós, montes, estalais de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo. Olha só, e dos seus aflitos se compadecerá. Então é Deus que nos consola, e Ele, além de nos consolar, Ele se compadece de nós. Louvado seja Deus, engrandecido. Você está aí passando por uma luta, por alguma coisa, por uma dificuldade, mas o Senhor se compadece de vós. E sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai te alegrar. Por isso que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O cristão, ele não vive só chorando, gente. O cristão tem momentos de choro e tem momentos de alegria. O cristão tem momentos de deserto, mas tem momentos de mananciais. O cristão tem momentos de plantação, mas tem momentos de colheita. O cristão tem momentos que, louvado seja Deus, com Deus. Ele passa por todos esses momentos, mas ele não fica só no momento de tristeza. Ele é alegrado pelo próprio Deus, ele é consolado pelo próprio Deus, ele é curado pelo próprio Deus, ele é restaurado pelo próprio Deus, ele é levantado pelo próprio Deus, ele é salvo pelo próprio Deus. Por isso que os escolhidos, nenhum se perderá, nenhum se perderá. Por quê? Porque Deus os escolheu para a salvação, Deus escolheu para a luz, Deus escolheu para ser exaltado por ele. Então, escolhido, meu querido, não adianta. Tu é um escolhido, tu pode estar afastado do caminho. Não adianta que o Senhor vai te pegar, o Senhor vai te trazer para o caminho. O Senhor vai te colocar como ele colocou aí a Lucelma, né? Acho que eu decorei teu nome. Como ele colocou de volta a Lucelma no caminho, porque você é uma escolhida. Você é uma escolhida do Senhor. Você tentou viver outras coisas na tua vida, mas o Senhor, ei, tu é minha escolhida, volta para cá. Volta para cá porque eu te chamei foi para te me servir. Eu te chamei foi para ser luz, não para ser trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá continuar. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Olha só, os escolhidos às vezes diz isso, né? O escolhido verdadeiramente, ele sabe que Deus não se esquece dele, gente. Ele sabe. O escolhido sabe que há um tempo para todas as coisas. O escolhido sabe que ele não está só. Ele pode estar passando por luta, por deserto, pelo que for, mas ele sabe que ele não está só, porque ele é um escolhido, ela é uma escolhida de Deus. Então aqui ele diz, mas ainda que ele pega, ele diz assim, pode uma mulher esquecer-se. Não, aí diz assim, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Aí ele pega e responde, pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Ele faz uma pergunta. Aí o que que acontece? Mas ainda esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Então a mãe de um escolhido, oh meu Deus, como esquece? Louvado seja Deus, é minha mãe que me gerou. Ela esquece de ligar para mim. Ela não tem telefone, mas ela esquece de pedir para minha irmã ligar para mim. Então, o escolhido, a mãe dele pode até se esquecer dele, mas Deus não esquece o escolhido.
Deus não esquece da escolhida. Ele pega e fala, mas Sião diz, pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que, ele faz uma pergunta, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Então Deus não esquece de nós, gente. Deus não esquece de nós. Vamos guardar isso no nosso coração. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. O escolhido, a escolhida está gravado na palma da mão de Deus. Olha só. Os teus muros estão continuamente perante mim. Olha que maravilha, né, gente? Ser escolhido por Deus. Você aprendeu que é o próprio Deus que faz a obra na vida do escolhido, que o escolhido tem que ser servo de Deus, que o escolhido não pode fazer tudo, não pode falar tudo, né? Sua palavra tem que ser como uma espada limpa, como uma palavra limpa. Então, você entendeu aí o que é ser um escolhido de Deus? É aquela pessoa que diz, por que ele pode e eu não posso? Porque tu é escolhida, minha filha, por isso que tu não pode, tu não deve, né? Tu não deve, poder pode. Tu não deve. Por que eu não devo, Senhor? E eles podem, porque tu é escolhida, porque tu é escolhido por isso. Mas se alegre por ser escolhido, porque Deus te esconde. Tu tá com teu nome gravado na mão dele. Deus te levantou para ser luz na vida das pessoas. Deus te levantou, louvado seja Deus engrandecido, para restaurar vidas. Deus te levantou, Deus te escolheu nessa terra. Então você que está aqui, que ouviu essa palavra dentro da live, fora da live, com certeza você é um escolhido. Com certeza você é uma escolhida, porque Deus ele traz a palavra para as pessoas ouvirem, porque ele quer falar com essas pessoas. Então você que está aqui dentro, você que ouviu a live do lado de fora, com certeza você é um escolhido e você é uma escolhida, e Deus vai cumprir, vai fazer na tua vida a vontade dele. Amém? Na tua vida, na minha vida. Essa foi a palavra. E você que é escolhido, que está afastado do caminho, volte para o caminho. Amém? Sansão foi um escolhido. Ele caiu, não caiu? Caiu. Ele caiu lá por causa da mulher bonitona. Não caiu pela enviada de Satanás. Louvado seja Deus. Mas depois o que foi que aconteceu? Deus levantou os muros de Sansão. E Sansão destruiu todos os seus inimigos. Não foi? E destruiu todos os seus inimigos. Os seus inimigos não ficaram se gloriando que tinham destruído Sansão, não. Não ficaram, nenhum ficou vivo. Sansão até perdeu a sua vida, né? Por causa disso. Mas ninguém ficou gloriando que tinha vencido Sansão, que tinha vencido o Deus do Sansão, né? Porque aquele que... Gente, coloca no coração de vocês. Deus não vai deixar o diabo vencer um escolhido. Porque o escolhido, a escolhida, é representante de Deus na terra. Então, se o diabo vencer um escolhido e vencer uma escolhida, era como se ele vencesse Deus. Então, um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, é esse representante de Deus na terra. Então, não adianta que Satanás não vencerá os escolhidos. Tanto é que a palavra de Deus diz bem assim, se possível fosse, nos últimos tempos, até os escolhidos seriam enganados. Escolhido não é enganado, meu querido. Uma escolhida não é enganada. Ela pode deixar as pessoas pensarem que ela está sendo enganada. E quantas vezes eu deixo as pessoas pensarem que estão me enganando? Não adianta falar. Não adianta falar com cego, não adianta falar com surdo. Com cego não adianta falar com surdo. Não adianta falar com coração de pedra. Não adianta, gente. Coração de pedra, ele não dá ouvido à palavra de Deus. Coração fechado para Deus, tu pode pregar, que não vai ouvir. Deus tem que quebrar o coração de pedra. O que é quebrar o coração de pedra? É quebrantar, é aquele coração tá quebrantado, né? Que tá aberto pro Senhor, tá pedindo misericórdia, tá pedindo socorro, tá pedindo oração, né? Tem um monte de gente aqui que entra na live porque tá sendo quebrantado por Deus. Deus está te quebrando para te poder buscar a Ele, né? Para poder tu dar ouvido à palavra dele.
Por isso que as lives de oração é cheia. Porque são pessoas que estão sendo quebradas, gente. São pessoas que estão sendo quebradas através de doença, através de separação, através de desemprego. Aí as lives de oração sempre estão cheias, porque é Deus quebrando essas pessoas, quebrando elas para vir buscar a palavra, para vir buscar a oração, para vir buscar socorro. Amém? E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Você que ainda não entregou tua vida para Jesus, eu te convido a entregar a vida para Jesus. Eu te convido, você que é um escolhido de Deus. Olha, gente, eu era uma escolhida de Deus. Eu sou uma escolhida de Deus. E eu só fui me render a Jesus com 40 anos, gente. Com 40 anos que eu me rendi a Jesus, que o Senhor quebrou o meu coração e me resgatou. Então, louvado seja. O escolhido não é aquele que vive a vida toda para Jesus, não. Não, não é assim, não. Tanto é que Isaías não era criança quando Jesus o chamou, quando Jesus não, quando Deus, né, quando Deus o santificou os seus lábios. Louvado seja Deus engrandecido. O próprio Davi era moço, era apenas moço, mas era escolhido. Jeremias era também moço, mas era escolhido. Louvado seja Deus engrandecido. Tá entendendo? Não é porque é escolhido que nasceu lá, que desde criança é um crente, que desde adolescente é um cristão, que a vida toda, será a vida toda já naquele chamado. Não. Tem pessoas que serão com certa idade, chegarão, né? Deus vai fazer na vida do escolhido. Não adianta que tu não vai viver a tua vida. Tu vai viver aquilo que eu escolhi para a tua vida. Louvado seja Deus. Então, essa foi a mensagem. Volte para Jesus. Jesus está voltando. Entregue sua vida para Jesus, que é a melhor coisa que você vai fazer. Tenha uma experiência com Jesus e que o Senhor tenha alcançado você com essa palavra e que você tenha entendimento dessa palavra do que é ser um escolhido de Deus e uma escolhida de Deus. E Ele não vai te abandonar e você está com o nome gravado na palma da mão dele. Você está com o nome gravado na palma da mão dele.